Glória a Deus, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Que alegria estarmos juntos, separados, mas juntos. Estou aqui com o Anderson, com o Dário. Nós estaremos adorando ao Senhor com dois cânticos. O primeiro cântico é Aleluia, Reina ao Senhor. E o outro cântico é de coração. Convido você a adorar o Senhor conosco. Vem adorar conosco, vem, em nome de Jesus. Adoremos, celebremos ao Senhor. Ele é nosso Senhor. Adore. Aleluia, Reina ao Senhor. Em nosso Deus está toda a virtude, a autoridade provém de suas mãos, soberania que excede a vida, sabedoria sem fim. Os céus anunciam a sua justiça e os povos contemplam sua glória. Sua presença derruba os montes e a terra se rende ao Senhor. Aleluia, reina o Senhor, vestido de glória e poder, toda honra, todo louvor, aquele que era e há de ser. Adoremos ao Senhor, Ele é o nosso Deus. Cante. Em nosso Deus está toda a virtude, a autoridade provém de suas mãos, soberania que excede a vida, sabedoria sem fim. Os céus anunciam a sua justiça e os povos contemplam sua glória. Sua presença derruba os montes e a terra se rende ao Senhor. Aleluia, reina o Senhor, vestido de glória e poder, toda honra, todo louvor, aquele que era e há de ser. Aleluia, reina o Senhor, vestido de glória e poder, toda honra, todo louvor, aquele que era e há de ser. Aleluia, reina o Senhor. Glórias a Deus. Como é interessante e bom para nossa alma adorar ao Senhor, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a nossa alma corre para o Senhor. Que seja assim na tua vida, em nome de Jesus, querido. É de coração, cante. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Adore comigo, vem. Cante. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais
mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Sim, sim, sim. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amo vocês, Primeira Igreja Batista em São Gonçalo. Estamos juntos. Continuemos. Em nome de Jesus. Paz no coração. Uma semana abençoadíssima para você em nome de Jesus. Paz. Paz e bênção, boa noite. Eu quero sugerir a você que você, nessa noite, apresente o seu coração de adorador, de um verdadeiro adorador, na presença do Senhor, e o Senhor responda a você nesse momento da adoração, enchendo o seu coração de consolo, de paz e alegria. Eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém. Na vida, às vezes, a gente responde de forma automática. Às vezes sequer pensamos na resposta que estamos dando ou na ação que estamos cometendo naquele momento. E muitas vezes, dependendo do contexto da situação, a gente se arrepende das respostas da nossa atitude, ficamos mal, ficamos com remorso e nos perguntamos por que fomos agir daquela forma, por que reagimos daquele jeito e nos arrependemos de termos falado algo que não deveríamos ter falado, de termos feito algo que não deveríamos ter feito, porque fomos tomados, pela emoção. Mas na vida também a gente reage por causa de interferências do ambiente externo. Nós somos motivados a agir, reagir, a pensar a partir daquilo que nos afeta, daquilo que, na verdade, a gente percebe naquele momento ou depois de refletir sobre uma determinada situação. A palavra de ordem, a palavra-chave aqui nesse texto é motivação. Ou o nosso coração, ele pertence a Deus, ele é motivado por Deus, ou o nosso coração será motivado em massagear o nosso próprio ego. Quando Jesus, aqui nesse texto, ele vai citar o exemplo dos fariseus, ele diz que os fariseus oravam, que os fariseus davam esmola, que os fariseus faziam jejum, mas que essas atitudes dos fariseus, elas não representavam a verdadeira religião, a religião que agradava a Deus. E não agradava a Deus porque esse tipo de atitude, de ação, esse nível de religião, ele é superficial, porque a motivação desse tipo de religião ou de atitude não é a atitude, a religião que glorifica a Deus. Os fariseus, nessa religião superficial, nessa religião inútil, nesse culto inútil, eles só tinham um objetivo. Eles estavam atrás de status, eles estavam atrás de prestígio, eles estavam atrás de lucro, eles estavam apenas querendo receber dos homens os elogios, a fama. E aí Jesus, considerando essa atitude dos fariseus, ele vai rejeitar esse tipo de atitude, porque a motivação dos fariseus, daqueles homens, era a motivação equivocada, era a motivação errada e, portanto, tudo que eles faziam, todo o esforço que eles faziam, Jesus denuncia como sendo a religião superficial, a religião da aparência que desagradava a Deus, o culto da aparência que de forma alguma chegava a alcançar o coração do Senhor. E isso tudo por quê?
porque Jesus vai dizer que a hipocrisia, a falsidade levava os fariseus a agirem daquela forma, porque de fato o que eles queriam era atrair a atenção dos homens, a fim de que o seu coração adoecido se sentisse satisfeito na presença dos homens que os viam como pessoas piedosas, pessoas santas, pessoas religiosas que, na verdade, nunca foram. E aí Jesus faz essa denúncia a fim de que as pessoas pudessem aprender que elas correm o risco de, massageando o seu próprio ego, querendo aparecer diante das pessoas, querendo ser famosas, aclamadas, querendo ser vistas, essas pessoas cometem o erro e caem no erro de viverem a partir de uma religião falsa na presença do Senhor. Hoje em dia, não é diferente se a nossa motivação não for a motivação correta. Nós também podemos incorrer no erro de dar esmolas, de orar e de fazer jejum e mesmo assim o Senhor rejeitar o nosso culto, rejeitar aquela nossa atitude perante Ele. Portanto, nós também precisamos refletir, nós precisamos considerar qual tem sido a motivação do nosso coração. Vejam bem, não há nenhum problema em orar, pelo contrário, eu incentivo você a buscar a Deus e a ter uma vida de oração. Não há nenhum problema em você jejuar. Inclusive, eu aconselho a você, por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo, que você levante um jejum diante do Senhor, se você sentir que o Espírito Santo está tocando, movendo o seu coração para isso. Nenhum problema em dar esmolas. Ou melhor, nenhum problema em você fazer boas obras ou levar a sua igreja a fazer boas obras. A questão não é essa, porque o erro, o equívoco não está em alguém orar, jejuar ou dar esmolas. Não era isso que Jesus estava dizendo, pelo contrário, os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus precisa se concentrar, se focar em orar, em jejuar e a praticar boas obras. A questão é quando nós fazemos isso para massagear o nosso ego. Quando nós fazemos isso para chamar a atenção para nós, quando nós fazemos isso porque queremos ser famosos, porque queremos ser vistos, porque queremos ter algum lucro, porque queremos status, nós queremos ser elogiados o tempo todo, visto e cultuado pelos homens, como se nós fôssemos os responsáveis dessa obra que está sendo feita à nossa volta, tirando todo um mérito que pertence exclusivamente a Deus, pela sua glória, pelo seu poder e pelo seu amor. Então hoje existem muitas pessoas caindo nesse lugar da religião inútil, da religião hipócrita, da religião falsa, que é rejeitada pelo Senhor e sempre será rejeitada pelo Senhor, porquanto o homem se torna o centro daquilo que ele faz a partir das boas obras que pratica. Então nós precisamos entender que nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós precisamos fugir desse lugar. Nós precisamos abandonar esse lugar e procurar declarar com as nossas falas, declarar com as nossas atitudes que Jesus é o centro, que Jesus
é que precisa levar a honra, a glória e o louvor de tudo que está acontecendo. Nós precisamos fazer convergir para Jesus o que pertence só a Ele, porque Ele é o único Deus, o único Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Mas para que não cometamos o erro de cair nessa religião hipócrita, falsa, inútil, nós precisamos nos concentrar e viver a verdadeira religião. E a verdadeira religião consiste, se define quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E o nosso coração é tão grato ao Senhor, mas tão grato por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, que nós caímos na presença do Senhor em adoração, entregando a Ele o nosso amor, entregando a Ele a nossa vida e nos colocando à disposição do Senhor, para que fique muito claro, de tudo que a gente faz, nós fazemos porque nós amamos a Deus, porque Deus nos amou, e nessa relação de amor, nessa relação de intimidade, de amor, que fique bem claro qual é a nossa motivação, que a nossa motivação em orar, jejuar, praticar boas obras, a nossa motivação em evangelizar, em pregar a palavra de Deus, é, na verdade, uma motivação que vem a partir do nosso amor a Deus, num sentimento de gratidão que nos fortalece para que façamos isso do lugar da humildade, da simplicidade, dando glória a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para que não caiamos nesse erro da religião inútil, hipócrita, falsa, mas que para que vivamos na profundidade da intimidade dessa religião, desse culto que agrada a Deus, nós precisamos entender que é o Senhor que nos sustenta o tempo inteiro, que é o Senhor que é o Deus provedor, inclusive providenciando os recursos para que nós possamos agir e agir em seu nome, na prática das boas obras, do cuidado, do acolhimento a todas as pessoas. Se fazemos, fazemos porque amamos a Deus, porque Ele nos ama. Se fazemos, fazemos porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece. Ele é o Deus provedor que nos prepara e capacita para que sejamos esses caminhos de bênção na vida das pessoas, para cuidar das pessoas, cuidando dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, prestando esse culto verdadeiro diante do Senhor, porque Ele é o nosso sustento, é Ele que garante que nós tenhamos condições e as portas abertas para agir no nome dEle, dando glória a Ele e não no nosso próprio nome. Nós, se quisermos viver a religião verdadeira, profunda, na presença do Senhor, além de amarmos a Deus, de sermos sustentados pelo Senhor, jamais podemos chamar a autoridade com o que fazemos isso a partir da nossa própria vida e do nosso próprio nome. De forma nenhuma. Nós precisamos reconhecer que se nós agimos, nós falamos, nós praticamos obras provenientes do amor, nós fazemos isso em nome de Jesus. Nós fazemos isso porque o reino de Deus nos acompanha. Nós fazemos isso porque Deus coloca à nossa disposição o nome, o poder de Jesus para que façamos isso. E só fazemos, só agimos, só acolhemos, só abraçamos, só cuidamos, porque o nome de Jesus nos empodera
para que façamos isso. Então, não é o nosso nome, não é o que nós conquistamos, não é o nosso dinheiro, não é a nossa inteligência, não é a nossa própria força. Se agimos, agimos como instrumentos de Deus, porque fazemos isso em nome de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 15, especificamente, versículo 8, depois de considerar o movimento religioso à sua volta, de perceber de fato que aquela religião que estava sendo apresentada era uma religião falsa, hipócrita, inútil, que não levava ninguém a lugar nenhum, Jesus citou o profeta Isaías e disse: vocês me honram apenas com os lábios, com a boca, mas na verdade o coração de vocês está longe de mim, porque eu não sou o tesouro, eu não sou o maior bem que vocês têm na vida, Deus não é o maior tesouro de vocês e, portanto, por mais que vocês sejam religiosos, por mais que vocês pratiquem boas obras, o que acontece com vocês é que o coração de vocês está longe de Deus. Porque se o coração de vocês estivesse próximo a Deus, se o coração de vocês estivesse perto do Senhor, vocês agiriam de forma completamente diferente. Vocês seriam humildes o suficiente para dar glória a Deus e agir em nome do Senhor e não a partir da própria vida, do próprio nome de vocês. Quando a gente age em nosso próprio nome, quando a gente olha para a gente mesmo, para nós mesmos, quando a gente reflete sobre nós mesmos e percebemos que nós estamos sendo motivados a pregar, a pastorear, a louvar, a praticar boas obras, a aconselhar, porque achamos que nós nos bastamos e que não precisamos de que o Senhor nos ajude de forma alguma, isso significa que o nosso coração permanece longe do Senhor, distante do Senhor. E um coração que permanece longe do Senhor, distante do Senhor, nunca será verdadeiramente um coração que adora a Deus e que, em nome de Jesus, nome do Senhor, compartilha dignidade com as pessoas, compartilha o amor de Deus com as pessoas. Então, que nesta noite, em nome de Jesus, você possa fazer esta reflexão sobre a sua própria vida e se perguntar: qual é a minha motivação quando eu adoro a Deus? Qual é a minha motivação quando eu prego? Qual é a minha motivação quando eu visito alguém? Qual é a minha motivação quando eu aconselho alguém? Qual é a minha motivação quando eu saio, quando eu vivo para cuidar das pessoas? O que eu quero com isso? O que eu desejo com isso? Eu quero atrair para mim a glória. Eu quero atrair para mim a atenção dos homens, eu quero atrair para mim todo e qualquer lucro, ou eu estou sendo motivado, a minha motivação é fazer com que tudo esteja convergindo para Jesus, para que Ele receba a glória, para que a glória seja dele. Eu estou fazendo isso, estou sendo motivado pelo amor que eu tenho a Deus, pela vontade que eu tenho de servir a Deus, pela disposição que eu tenho de viver os meus dias para Jesus, ou eu não estou nem aí para isso. Isso não me interessa, isso não me move. O que me move é saciar os meus próprios desejos, porque o meu tesouro está
no fato de eu agradar a mim mesmo, para que eu receba os louros daquilo que eu faço, daquilo que eu digo. O meu tesouro é fazer a vontade santa do Senhor, é viver para Deus, ou o meu tesouro, o meu objetivo, a minha riqueza é viver para mim mesmo. Pergunte-se exatamente isso e ore ao Senhor para que a sua motivação sempre seja amar a Deus sobre todas as coisas e servi-lo com alegria, servi-lo com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Senhor, mais uma vez em oração na presença do Senhor, nós queremos te dizer que o nosso coração te pertence, que o nosso coração é exclusivamente do Senhor e a nossa motivação é agir, é pregar, é louvar, é te adorar, é cuidar das pessoas porque te amamos de todo o nosso coração. Não existe para nós um bem maior, um tesouro maior do que senão te amar e viver todos os nossos dias para te agradar, cultuando ao Senhor, que é o único digno de adoração, de louvor e de honra. Que em nome de Jesus o Senhor nos capacite, o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos prepare para que possamos agir não no nosso próprio nome, não segundo a nossa própria força, mas agirmos a partir do nome poderoso de Jesus, que é capaz de nos colocar nesse lugar da simplicidade, da humildade, a fim de que Jesus Cristo seja conhecido e reconhecido como Deus, Senhor e Salvador. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.